Manifestantes se aglomeraram perto do Congresso Nacional na Argentina. O efetivo policial foi destacado para evitar que o protesto paralisasse o trânsito. Houve muito tumulto, a tropa de choque agiu para abrir caminho, inclusive a nossa produção conseguiu recuperar algumas imagens de agora há pouco. Os manifestantes chegaram a entrar em confronto com a polícia durante esse protesto contra aquele mega pacote de Javier Milei. A gente tratou disso, inclusive, nos últimos programas, projeto que, inclusive, foi desidratado. Vários itens acabaram sendo retirados, mas essa é a realidade da Argentina. Todas as semanas a gente tem observado muitos protestos, os argentinos se colocando contra as medidas propostas pelo governo de Javier Milei. Eu vou chamar agora o Cristiano Beraldo, enquanto a gente observa as imagens dos protestos na Argentina, um grande contingente de policiais para garantir a segurança da população e também a fluidez do trânsito. E a gente observa nesse take, as pessoas que nos acompanham pela rádio, eu tento narrar o cenário, são centenas de manifestantes, muito provavelmente ligados a sindicatos, com bandeiras vermelhas, alguns com camisetas, sempre com placas e dizeres contrários à gestão de Javier Milei e também especialmente ao mega pacote com muitos itens para tentar equacionar as contas e promover uma série de mudanças, inclusive a redução do tamanho do Estado. Você, Cristiano Beraldo, essa é uma realidade que a gente tem observado na Argentina nas últimas semanas. É preciso firmeza para suportar uma pressão dessa, mas também para seguir firme no seu objetivo de concluir a aprovação desse pacotaço, né, Beraldo? Pois é, Canhato, a gente observa essas cenas e, para quem não nos acompanha pelo rádio, são manifestantes vestidos ali com as camisetas das organizações que representam, com bandeiras, tem lá foto do Che Guevara, enfim, tem todo o pacote conhecido dos manifestantes de esquerda. E a gente tem que partir do pressuposto que eles estão ali num dia de semana, de tarde, protestando porque são profissionais, né? Eles fazem isso de forma profissional. Eles têm ali alguma estrutura que banca, que garante uma grana, além de comida, um método que a gente está habituado a ver no Brasil também. Mas é interessante porque a Argentina está numa situação tão difícil, tão periclitante para a população, que não dá para entender como alguém pode sair de casa vendo que está uma terra arrasada na sua própria casa, no seu bairro, na cidade, e aí vai protestar contra as mudanças que são necessárias, são essenciais. Sabe-se que se não houver mudança, a Argentina será incapaz de garantir qualquer perspectiva de uma vida decente, não é nem uma vida melhor, uma vida boa, mas uma vida decente, minimamente decente à sua população. E aí a gente tem que concluir que essas pessoas foram alvo de uma lavagem cerebral, porque elas vão, em troca de um sanduíche, de um refresco e de um dinheirinho, elas vão protestar contra elas próprias. A falta de mudanças, se não houver aprovação de um pacote, se não houver uma guinada muito forte no rumo da Argentina, e simplesmente a população vai viver cada vez mais no desalento. E isso não se pode. Um pai de família que olha para o seu filho, olha para a sua filha, tem um senso de responsabilidade com aqueles que ainda dependem de si próprio, da sua esposa ou do seu esposo. Veja, você não pode simplesmente sair de casa acreditando, se você tem um mínimo de neurônios, você não pode sair de casa acreditando que protestar contra as mudanças é algo positivo para você, que vai produzir um efeito positivo para a sua família, para os seus filhos. Então, realmente, essa lavagem cerebral que acontece, não acontece só na Argentina, acontece no Brasil e tantos outros países, ela é gravíssima, porque reverter isso, fazer com que as pessoas enxerguem de maneira clara quais são as causas e consequências dos seus problemas
Isso realmente é um desafio que precisará ser lidado, está sendo lidado agora pelo Javier Milei, mas terá que ser administrado também pela direita em outros países da região. Pois é, protestos de manifestantes contrários ao governo de Javier Milei, eles tentam impedir o avanço das negociações e votação dos parlamentares no Congresso argentino para aprovar a chamada Lei Ônibus, um conjunto de medidas de Javier Milei, do novo governo, que tem o objetivo de promover mudanças importantes em alguns setores estratégicos do país. Agora, José Maria Trindade, há uma explicação para esses protestos de hoje nos arredores do Congresso da Argentina, porque os parlamentares estão no Congresso debatendo, discutindo e, segundo informações, inclusive da imprensa da Argentina, a oposição ao governo de Javier Milei sinalizou apoio ao pacote de medidas, porque houve uma desidratação nos últimos dias. Inicialmente, 700 itens. Aí ele foi cedendo, retirou alguns itens e agora há menos do que 400. Ou seja, tudo faz parte de uma negociação. Milei precisa aprovar esse pacote, mas esses apoiadores dos partidos de esquerda estão promovendo barulho do lado de fora, Zé Maria. Duas coisas. Primeiro, me impressiona o rigor que a polícia argentina está dando em não permitir a interrupção de tráfego, né? Não se pode interromper o trânsito, não se pode impedir que as pessoas desejem passar por onde quiser e pronto. Quer dizer, a manifestação é legítima, né? É bom que se manifeste de uma maneira como aí, na calçada e pronto. Adorei a ideia, não gosto desse negócio de interromper vias de acesso. Todos que saem de casa entram no carro para ir em algum lugar, tem um motivo muito sério, senão ficaria em casa, evidentemente. E muitos vão para o trabalho, outros vão para hospitais, né? Levar alguém para o hospital e precisa da rua desobstruída. E a Argentina, com essa lei dos piquetes, coloca realmente ordem nessa situação. Segundo é a situação do Milei. Todo governante tem o direito a que a gente chama no Brasil de lua de mel, que é o momento logo depois da eleição. É quando se deve aproveitar para votar medidas importantes. E no Brasil tem funcionado. O governante, quando chega, coloca na mesa as principais medidas e o Congresso, pressionado pela popularidade, pressionado ainda pelo banho de urnas que o eleito sempre traz, aí acaba aprovando. Milei fez certinho. Logo que chegou, já assinou logo esse pacotaço aí e mandou para o Congresso Nacional. Houve pressão, ele retirou alguns pontos, diminuiu muito a força do decreto, mas pelo menos passa alguma coisa e coloca no Congresso Nacional o debate importante da abertura da economia, desregulamentação e tirar o peso do estado da economia do país, né? E ele já passou essa mensagem. E o Congresso está entendendo que, apesar dos piqueteiros de sempre, apesar das bandeiras vermelhas estarem ali em frente ao Congresso Nacional argentino, né? É normal que se faça manifestação, repito, mas os votos que o Milei recebeu, dão uma demonstração de que a maioria está com ele. E não tem nada que deputado e senador tenha mais medo do que voto. Voto é o que faz deputado e senador em qualquer parte do mundo, a não ser que seja ditadura e deputado e senador biônico, ou seja, nomeado. Então, é a força do voto e a força desse momento. É Milei aproveitar agora ou nunca e fazer as mudanças. Lembrando que o Macri chegou com um discurso de direita, ele acabou se aliando, ficou com medo e fez um péssimo governo, né? E não foi reeleito. Então a hora é agora. Chegou, tem que fazer as mudanças e pronto. É isso, nós estamos com imagens recuperadas do centro da Argentina, observando as forças policiais, tentando garantir, claro, a segurança do prédio do governo, do Legislativo argentino, o Congresso Nacional do país. Inclusive, esse prédio histórico, claro, fica na avenida Entre Rios, muito tradicional, conhecida ali no centro de Buenos Aires. Há pouco eu pude observar na imprensa argentina relatos de confrontos entre alguns manifestantes com policiais e também alguns chegaram a jogar pedras e garrafas contra as forças policiais que cercam
o Congresso argentino. Agora você, Roberto Mota, Javier Milei cedeu bastante nos últimos dias, retirou muitos pontos da Lei Ônibus, esse pacote de medidas para promover mudanças importantes em alguns setores do país. Mesmo assim, esses manifestantes não aceitam. Caniato, tem uma frase que diz que a esquerda é farsa ou é força. A esquerda argentina não quer só destruir o país, ela quer impedir que o Milei recupere o que elas destruíram. A pergunta é por quê? Por que insistir em ideias que não funcionam? Por que insistir em um caminho que levou a Argentina a uma inflação de mais de 100% ao ano? A resposta é simples, porque tem muita gente que ganha com isso. A maior parte dessa multidão que nós vemos nessas cenas que nós estamos mostrando é massa de manobra. São os inocentes úteis. A gente já viu muitas vezes na internet, no YouTube, às vezes alguém pega uma câmera e vai numa manifestação dessas e faz 2 ou 3 perguntas para um desses manifestantes. Mas do que se trata a sua presença aqui? Que lei, contra que lei você está protestando? Você pode dar um pouquinho mais de detalhe e ninguém sabe nada. São simplesmente massa de manobra. O Cristiano Beraldo disse muito bem. São pessoas com muito pouca informação, totalmente manipulados. São manipulados por quem? Eles são manipulados pelos parasitas do Estado. São os parasitas do Estado que colocam essa turma aí como bucha de canhão. Quem coloca essa turma aí? É o pessoal dos sindicatos, são os políticos que controlam empresas estatais, os empresários, amigos do governo, que ganham privilégio para os seus negócios, tá? É a mídia, uma certa parte da mídia, que sempre funciona como assessoria de imprensa dos governos, e está muito bem com isso. Então, ela distorce tudo que está acontecendo. E, principalmente, esses são os principais responsáveis por essas cenas que nós estamos vendo. São aquelas pessoas e entidades que têm um desejo forte de substituir a democracia por um regime autoritário de esquerda, do estilo da Venezuela, da Nicarágua ou de Cuba. E aí, para que esse projeto dê certo, quanto pior o país ficar, melhor. Quanto mais criminalidade, quanto mais medo o cidadão tiver de ir à rua, quanto maior ficar a carga tributária, quanto mais difícil for fazer negócio, quanto mais gente desempregada, quanto mais pobreza, melhor. Porque isso prepara o terreno para a chegada do grande salvador da pátria, para o Estado que vai redimir todos os pecados, que vai resolver todos os problemas e tomar conta de todo mundo. Então, isso é disso que se trata esses protestos. É de bloquear e impedir, não é a passagem das pessoas, não. É impedir a chegada do progresso, da liberdade, de um futuro melhor para a Argentina. Enquanto o Mota concluía o seu raciocínio e sua análise, nós mostrávamos imagens ao vivo do site do noticiário La Nación, muito popular, inclusive talvez um dos mais acessados e lidos da Argentina. São imagens ao vivo. Do lado esquerdo, uma panorâmica mostrando justamente o contingente policial na Avenida Cadial. Do lado direito, um manifestante que possivelmente se machucou, deitado, não sabemos exatamente qual é a situação dele, mas as manchetes estampavam justamente uma situação de emergência urgente, dizia o noticiário, tensão máxima no Congresso e polícia avança sobre os manifestantes. A gente vê também um grande contingente de policiais em cima de motocicletas e do lado direito, um socorrista atendendo esse manifestante idoso de barba branca, sentindo dores. Não sabemos exatamente o que aconteceu com ele. Agora, deixa eu só girar com os nossos comentaristas, enquanto a gente acompanha essas imagens ao vivo do La Nación. Você, Cristiano Beraldo, quando você promove bagunça, algazarra, você não permite o diálogo, né? O debate, a negociação. A democracia precisa dos argumentos de todos os lados para você chegar a um consenso. Quando há briga, depredação, agressão, grupo jogando pedra de um lado, garrafa de outro, aí você não permite
que avance o debate sobre temas tão importantes para a política da Argentina, né, Beraldo? Para a gente fechar. Ô, Canhoto, mas ninguém quer debate ali, não. Essas pessoas que estão ali fazendo algazarra, elas não querem debate, elas sequer sabem debater, elas não têm a compreensão do que está acontecendo, dos instrumentos institucionais para se resolver os graves problemas que a Argentina enfrenta. Então, o que a gente tem na dinâmica atual, sobretudo em países como Argentina e Brasil, é que quando os manifestantes querem se colocar contra alguma coisa, eles podem tudo. Eles podem jogar pedra, jogar garrafa, incendiar pneu, fechar rodovia, podem fazer a algazarra que for. E aí, quando a polícia age, há sempre a cobrança de que a polícia tem que ser humanizada, tem que tratar essas pessoas de forma humanizada. É sempre assim. As narrativas vão sendo colocadas aonde, por mais absurdas sejam as manifestações, é o outro lado, o lado que está ali para garantir a lei e a ordem, que sofre com o apontar de dedos, as acusações, e aí a gente sabe no que dá, né? A gente vai seguir monitorando a situação na Argentina, imagens ao vivo, a nossa produção está de olho, qualquer novidade, atualização, claro, em relação aos protestos e da apreciação e debate dos congressistas, a gente volta a trazer isso ainda nesta edição de Os Pingos nos Is.